Olha eu aqui de novo para a nossa segunda aula de hoje. Mesma data, 7 de dezembro, já comemoramos, já cantamos os parabéns para a aniversariante do dia. E agora nós vamos para a nossa aula de ciências. Já pegaram seus materiais? Agora eu estou com o meu livro de ciências aqui. Olha ele aqui. Livrinho de ciências na mão. Vamos ver se vamos. Será que vocês vão precisar do caderno hoje? Deixe-me ver aqui. Não. Você vai precisar do seu caderno de desenho para fazer uma atividade de casa, certo? Mas, tia, eu não tenho caderno de desenho. Você vai fazer no seu caderno comum de ciências, sem problema algum. E temos correção da tarefa de casa para fazer, que também foi no caderno. Tem uma leitura, tem tarefa do livro de ciências para vocês responderem. E mais tarde eu direi qual será a tarefa de casa de hoje, certo? O nosso novo assunto de hoje será sobre a dengue. É um assunto que está no seu livro, que é bastante importante esse assunto, porque é causado por um vírus também. A dengue é uma doença, mas ela não pega de pessoa para pessoa. É diferente de outros vírus, especialmente esse agora, esse coronavírus que pode se transmitir de uma pessoa para outra, que é o contágio direto. Mas a dengue é uma doença que é causada por um outro ser vivo, que não é uma pessoa. Você já deve saber qual é, e é sobre este assunto que nós vamos conversar hoje, certo? Vamos agora para o caderno de ciências, que tem correção para fazer. Vamos abrir aqui o caderno. A nossa última aula de ciências foi exatamente segunda passada. Foi na segunda-feira, onde nós conversamos sobre prevenção de doenças. Várias medidas que a gente tem que tomar para se prevenir contra doenças, como a higiene, as horas de descanso devidas que todo mundo precisa ter, porque a falta do descanso, quando você não dorme bem, quando você dorme pouco, não dorme o suficiente, e com o passar do tempo você pode adoecer. Por isso que é importante todos nós dormirmos bem. Tem que dormir bem. Num ambiente que seja adequado, que não esteja barulhento, com uma temperatura agradável, livre de mosquitos, que realmente os mosquitos podem sim tirar o nosso sono. E a melhor maneira de prevenir doenças seria, além dos cuidados com a higiene no corpo, no seu ambiente, a gente tem que ter o que também, quem lembra? Uma alimentação adequada. Porque o alimento é o que fornece energia para o nosso corpo. Os carros são objetos e eles precisam de combustível para funcionar. E os aparelhos, por exemplo, elétricos, eles precisam de quê para funcionar? Energia elétrica, isso mesmo. Se não ligarmos na tomada, na energia, esse aparelho não vai funcionar. Se o carro não tiver combustível, ele também não vai funcionar. A mesma coisa com os alimentos em relação a nós, pois os alimentos eles são o nosso combustível. Mas sem ele, este corpo pode ficar doente. Quem come comidas muito gordurosas ou muito salgadas ou extremamente doces, essa pessoa pode no futuro desenvolver alguma doença. E essa doença pode ser inclusive crônica. Você sabe o que é uma doença crônica? Uma doença crônica é uma doença que exige um tratamento muito longo. E às vezes, dependendo dessa doença, é um tratamento que você tem que ter a sua vida toda, até seu último dia de vida. Pois é, como a pressão alta, ou conhecida como hipertensão, é uma doença muito séria que ela precisa ser tratada, pois ela pode trazer consequências não muito legais. Aliás, não é nada legal que uma pressão alta pode trazer.
E vocês vão aprender isso com o passar do tempo também em outras aulas de ciências, certo? Sobre prevenção de doenças também. Mas aí as pessoas que não se tratam, que não se alimentam bem, não dormem bem, elas vão com o tempo, esse corpo vai começando a ficar cansado, vai se desgastando e aí futuramente, ou até um futuro breve, a doença pode chegar. E para evitar que nós fiquemos doentes, a gente tem que ter os cuidados com o nosso ambiente. Ele precisa ser um ambiente limpo, adequado, com silêncio, especialmente quando você está dormindo ou estudando. Tem que ter um ambiente silencioso para você se concentrar, para você descansar e realmente seu corpo relaxar. E aí todas as coisas que você passou ao longo do dia, o seu corpo agora vai descansar, que é necessário esse descanso, certo? E além disso tudo, nós convivemos com animais. Eu, por exemplo, eu convivo com animais. E esses animais, eles também precisam de vacinas e cuidados higiênicos. Esse assunto que eu estou trazendo aqui novamente foi o assunto da aula passada, certo? É só um pequeno lembrete para vocês. E os animais precisam de vacinas e a gente também precisa de vacina, além dos animais. Vocês, crianças, estão com as suas vacinas em dia, a sua carteirinha de vacinação ela está em dia. Se não estiver, tem que atualizar, tem que ir ao posto médico, lá se vacinar para prevenir contra doenças, certo? E em breve, ao sair, que é o que nós temos esperança de que ao sair essa vacina, todo mundo vai ter que tomar, vai ter que ir lá, correr no posto e tomar essa vacina. Os animais que têm o maior contato compartilham ambientes com seres humanos, animais domésticos precisam ser vacinados para evitar a propagação de problemas de saúde, entre outros, e também para que não transmitam doenças para os seres humanos. E nós falamos também sobre os animais peçonhentos. Eu até mostrei para vocês na aula passada algumas fotos de animais que são peçonhentos. Esses animais contêm veneno e esse veneno ele é injetado nas vítimas, pode ser outros seres vivos além de seres humanos, podem ser outros animais também. E esse veneno ele faz muito mal. Alguns animais, como a aranha, mas são todas as aranhas? Não. Existem algumas aranhas que fazem casas na nossa casa. É a casa delas, mas elas fazem na nossa casa. E elas não são peçonhentas, então não são todas. Não se assuste. Não é qualquer aranha que você encontrar que essa aranha é peçonhenta. Não é. Então não fique assustado. Só não fique tocando. Não toque nesses animais. Fique distante deles caso você encontre. Chame algum adulto para informar. E tem alguns exemplos de serpentes que são comuns chamá-las de cobras. Essas serpentes, algumas, tá? Também não são todas. A jiboia, por exemplo, ela é uma cobra, é uma serpente e ela não é peçonhenta, ela não tem veneno. Não precisa se preocupar. E existem outras, sim, que são venenosas, são peçonhentas. E um dos que mais aparecem nas casas, especialmente agora no verão, é o escorpião. Até rimou, pois é. Tem que ter muito cuidado com o escorpião. E o que é que a gente deve fazer para evitar que esses animais façam casas da nossa casa? Deixar o ambiente o quê? Limpo ou sujo? Tem que ser limpo. Os escorpiões, eles gostam muito de entulhos, restos de construção, tijolos, areia, aquele monte de areia, pedras que ficam lá, ou até garrafas, plásticos, então eles se escondem. Eles vão à noite lá em busca do seu alimento, que eles comem baratas, tá? Eles comem as baratas. E aí, onde tiver barata, é provável, não é certeza, é provável que haja também escorpiões. Porque as baratas são o alimento dele. Eles vão atrás onde tem barata para eles se alimentarem. E evitando que tenha lixo no nosso quintal, vamos evitar, inclusive os ralos dos banheiros, das pias precisam ser tampados para evitar que esses animais não subam pelos canos e não invadam a nossa casa. E tem outros animais que estão presentes nos ambientes urbanos, como ratos, baratas e mosquitos.
Pois é, e a gente vai falar sobre um desses mosquitos que invadem a nossa casa, que nos incomoda bastante. Pelo menos a mim sim, porque ficar escutando aquele barulhinho de inseto no seu ouvido enquanto você quer dormir não é nem um pouco legal. Ratos, baratas e mosquitos, como eu falei, e a gente precisa combater realizando a higienização das nossas casas e espaços públicos, para evitar que esses animais cheguem até a gente. Nós conversamos sobre também a prevenção. O que é prevenção? Vocês estão lembrados? Caso não, na página 166, no quarto quesito, está explicando o que é prevenção. Prevenção é tudo o que se faz para tentar evitar as doenças. Mesmo que nós tomemos cuidados, a doença pode chegar sim, mas mesmo sabendo disto, a gente precisa continuar com os cuidados. Hoje em dia, principalmente, com a higienização das nossas mãos e evitar o contato direto com pessoas que você até não conhece. E já falamos bastante, já corrigimos a tarefa de casa da aula passada. Eu peço então agora que você corrija comigo a nossa tarefa de casa, certo? Vamos lá. A primeira pergunta foi: por que é importante tomar as vacinas? As vacinas são importantes porque elas nos previnem contra doenças. Caso os vírus venham invadir o nosso corpo, essas vacinas elas vão nos proteger. Toda criança tem que tomar as vacinas. Alguns alunos já mandaram para mim as suas respostas. Muito obrigada porque você está mandando as suas tarefas. Continue, que eu gosto muito de recebê-las. E o segundo, quais são as doenças mais comuns? Tem várias. Gripes e resfriados, especialmente, são doenças muito comuns. É algo que a gente pode pegar qualquer época do ano. Você pode colocar outra resposta à vontade, tá certo? No terceiro, desenhe um animal peçonhento e pesquise os sintomas e tratamento necessário à sua picada, escrevendo-os abaixo. Vocês podem sim ter pego a foto de qualquer animal peçonhento e você vai precisar colocar alguns detalhes. Quais são os sintomas que uma pessoa que levou a picada ela sente? Quais são os sintomas? E aí você descreveu no terceiro quesito. Ela tem, exemplo, dor de cabeça, vômito, náuseas, enjoo e etc. Vermelhidão na pele, dor no local da picada e pode ser outros também. E também eu pedi que vocês colocassem qual é o tratamento necessário que essa pessoa que sofreu essa picada, ela precisa ter para que o organismo dela se restabeleça. Podendo ser o uso do soro, que é um soro feito em laboratório tratado para poder dar a essa pessoa e ela aí ficar bem, certo? Para você que não mandou a sua tarefa ainda, mande! Eu continuo recebendo. Não deixe de mandar as suas tarefas, as fotos de suas tarefas. E agora que a gente já falou bastante sobre o assunto da aula passada, vamos conversar sobre a dengue, que é uma doença também causada por um vírus. Atualmente, a doença mais falada em todo lugar do mundo é a Covid-19, que é causada pelo coronavírus. E a dengue também é uma doença causada, só que é um outro vírus. Existem vários tipos de vírus. Na página 167 do seu livro de ciências, abra-o e tem aí um texto que foi escrito por Fátima Cruz. E o título é Show Mosquito. Cuidado com o mosquito da dengue, sua picada é ruim. Pode matar ou causar mal-estar. Para lá e para cá ele está a voar. E com tão pouco tempo já pode atacar. Febre, dores no corpo, os sintomas vão variar. Muitos dias de repouso, mas isso não pode ficar assim. Temos que entrar nessa guerra assim. Caixas d'água, baldes e cisternas, mantendo-as tampadas para evitar sua larva. Conserve também as garrafas viradas, as plantas d'água na terra, sem água parada. Precisamos cuidar desse problema para vivermos em paz,
temos que acabar com esse dilema. E esse texto foi escrito por essa autora, Fátima Cruz, onde ela está falando sobre a dengue, que esse mosquitinho que causa muito mal às pessoas. Eu vou virar minha cadeira aqui, tá? Fica melhor para conversar com vocês. O mosquito da dengue, ele causa essa doença que se chama dengue. Além dessa, ele também causa outras que já já a gente vai ver. E tem descrito como é o processo para que você ou eu, caso levemos a picada, tomara que não, mas caso nós levemos a picada do mosquito, a gente precisa ter alguns cuidados, certo? É comum nessa época do ano que um mosquito se prolifere, que ele comece a procriar, porque é o período quente. E o mosquito gosta da temperatura quente, ele não gosta do frio. Você pode observar que os pernilongos, que são esses insetos pequenininhos, batem as asas e chegam até perto da gente. Não é comum ter eles na época do frio. Aqui esfria só um pouquinho, não é comparado a outros lugares. Não é tão frio quanto outros lugares. Mas aqui, quando está nesse período que estamos agora, na estação que nós estamos agora o verão é o período em que o mosquito da dengue ele se prolifera. E aí sim é que temos que ter os cuidados. Está falando muito sobre Covid, que os casos estão aumentando, mais pessoas estão ficando doentes, outras assintomáticas que não apresentam sintomas, mas a gente não pode se esquecer que a dengue existe, que os mosquitos existem e eles vão existir sempre. Aqui abaixo, na página 167, está escrito assim: compartilhar é sentir prazer em partilhar com as pessoas algo de que elas precisem. Partilhar é dar além do que o outro espera. Vamos juntos combater a dengue e partilhe essa ideia. Não adianta que somente eu cuide da minha casa, do lixo, e evite que esses mosquitos se proliferem na minha casa. Se o meu vizinho do lado não cuida, se o vizinho que mora na frente, se o vizinho que mora na casa de trás, ou da esquerda, da sua direita, ou próximo da sua casa, não vai adiantar, porque se você se previne, cuida do lixo, deixa tudo organizado para evitar a proliferação desse animal, desse bichinho, e as outras pessoas não cuidam, aí você pode acabar levando a picada desse mosquito que veio da casa do vizinho. Por isso que todo mundo precisa combater a dengue com os cuidados necessários, especialmente com o lixo. Vocês viram como o lixo ele traz consequências além da sujeira? Ele pode trazer inclusive essas doenças também. Vamos virar a página agora na 168. Tem aqui algumas descrições acerca dessas doenças que são causadas por esse vírus. Acompanhe a leitura. Dengue é o nome de uma doença transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Quem pica e transmite a doença, quem vai lá dar aquela picadinha nos seus pés, especialmente porque o mosquito ele voa até um pouco baixo, ele não voa muito alto. E aí quem pica, quem a gente recebe essa picada, é a fêmea do mosquito. E aí essa fêmea, ela vai lá sugar o seu sangue, porque os mosquitos se alimentam de sangue. E o que é que acontece? No momento da picada, o mosquito transmite o vírus para você. Se você encontrar um mosquitinho com algumas dessas características que eu vou dizer já já, se você encontrar esses mosquitos, perceber que eles estão sobrevoando sua casa, existem alguns inseticidas que têm a base de água, que são mais saudáveis, vamos assim chamar, para as plantas também, para combater esses mosquitos. Porque se você colocar aqueles que contêm um cheiro muito forte, tanto pode lhe fazer mal, quanto fazer mal aos animais de sua casa. Porque um cheiro forte realmente incomoda bastante. Mas tem uns que não tem nem cheiro. E é colocado lá spray, é colocado na sua casa, para que esses mosquitos também eles possam ficar bem distante da sua casa.
Precisa que o ambiente da nossa casa esteja arejado, janelas e portas abertas, especialmente durante o dia, para que o ar circule, não deixá-los fechados. A dengue não é transmitida por pessoas, objetos ou outros animais, não é. Outros animais não transmitem a dengue. E caso você esteja convivendo com uma pessoa que está com dengue ou entre em contato com uma outra pessoa que está com dengue, você não pega, porque a dengue não é transmitida assim. Ela é transmitida apenas pela picada desse mosquito. O mosquito da dengue é parecido com o pernilongo comum e pode ser identificado porque tem um corpo escuro, com listras brancas e possui o hábito de picar durante o dia. Esse mosquitinho, quando vocês sempre encontram, pode ser que a gente encontre as muriçocas, ou como chamadas de pernilongos. Aqui no Recife é mais comum a gente chamar de muriçoca. Mas as muriçocas, elas são todas pretas, não é? Um cinza bem escuro, quase preto. Já o mosquito da dengue, ele tem o corpo escuro e tem um monte de pintinhas, umas listrinhas brancas. Se vocês verem a imagem ampliada do mosquito da dengue, vão ver que ele é cheio de pintinhas. E são essas características que esse mosquito tem que os diferencia de outros. Se você encontrar algum desse mosquitinho, vai lá atrás do inseticida e não deixa ele lhe picar. Se você perceber, não deixa ele lhe picar. Porque aí, através da picada, é que o vírus entra no nosso corpo. Como vocês sabem, os vírus, eles são seres bem pequenininhos, microscópicos. Tão pequenos que a gente só consegue ver através do microscópio. Eu até mostrei uma de nossas aulas, eu mostrei a vocês a foto de um microscópio. E os hábitos que esses mosquitos têm é de picar durante o dia. Pode ser que aconteça dele aparecer à noite, pode ser, mas o hábito do mosquito geralmente é que ele apareça durante o dia e agora nesse período que estamos do verão. E essa doença da dengue, ela causa alguns sintomas nas pessoas. Já houve muitas campanhas na TV, nos jornais, nos outdoor, inclusive, para que as pessoas se conscientizem em relação à dengue. E aí essas pessoas se conscientizando vão fazer com que esse mosquito pare de se proliferar. Mas essa doença, ela traz alguns sintomas e vamos ver quais são. Manchas vermelhas na pele. Isso não quer dizer que toda manchinha vermelha que aparecer na sua pele, isso quer dizer que é dengue. Pode ser uma alergia, uma reação que o seu organismo teve por causa de algum alimento, por causa de algum remédio ou até por estresse. Porque o estresse também causa manchas vermelhas no corpo. O estresse também pode causar outras coisas. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas nem toda mancha vermelha na sua pele, isso quer dizer que é dengue. É um dos sintomas. Outra coisa também é a falta de apetite. Às vezes a falta de apetite pode ser causada por outras coisas, como preocupações, que as pessoas às vezes estão muito ansiosas, aí não têm vontade de comer, ou porque estão tristes, ou por qualquer outro motivo. Mas nem toda falta de apetite também quer dizer que é dengue. Tem que ter um conjunto de sintomas para realmente saber se é dengue. Dor de cabeça. As dores de cabeça podem ser também causadas por outras coisas. Pode ser a falta de um óculos que você precise de um óculos. Pode ser também causada por alguma dor de dente ou por algum dente torto que está fora do lugar, está tendo a mastigação errada e por aí vai. Tem outras também. Dores musculares. Os seus músculos começam a doer. As pernas, os braços, toda vez que você se movimenta, esses músculos doem. Isso tudo causado por um vírus, tá vendo? Um mosquitinho tamanho de nada pode causar todos esses sintomas na gente. E também dor nos olhos. Dizem que dói muito atrás do olho. Sente dor nos olhos, que é um dos sintomas. A dengue pode ser confundida com a gripe. A gripe, ela também causa febre, causa dor de cabeça e esses sintomas são semelhantes. Por isso que a dengue às vezes é confundida com gripe. E aí tem que ter todo esse conjunto de sintomas
para que seja realmente diagnosticado que a pessoa está com dengue. E qual é o tratamento para dengue? Não tem, infelizmente. A pessoa pode tratar as dores e a febre através de medicações, mas só com receita médica de preferência, tá bom? Continuando a leitura. O Aedes aegypti ainda pode transmitir outras doenças causadas por vírus. A febre zika também é uma outra forma de doença causada por esse mesmo mosquito. A febre amarela também é outra doença. E a chikungunya, que também causa muitas dores nas articulações. Eu nunca tive, mas pessoas que já tiveram, que houve até um certo tempo que foi um surto dessa doença, muita gente ficou com chikungunya e dizem que até hoje sente as dores nas articulações, que ficam realmente inchados. Toda essa parte que a gente movimenta do nosso corpo dizem que dói bastante. Joelhos, pés, tornozelos, dedos e os pulsos. Dizem que dói bastante. E aí, esse mesmo mosquito pode transmitir essas outras doenças. Além de serem transmitidas pelo mesmo mosquito, essas doenças apresentam sintomas parecidos com o da dengue. Tem esses sintomas, mas tem que saber primeiro o diagnóstico direitinho para saber se você está com dengue ou não. O vírus da Zika, quando infecta mulheres grávidas, principalmente no início da gravidez, pode causar um mau desenvolvimento no cérebro do bebê, conhecido como microcefalia. Essa condição pode deixar a criança com sequelas que a acompanharão por toda a vida. Existem alguns estudos que dizem que isso não foi comprovado. Não quer dizer que toda mamãe que estiver grávida, que ela for picada por esse mosquito, que o bebê dela poderá nascer com a má formação cerebral, que o cérebro é de um tamanho reduzido. Isso pode trazer atrasos na fala, a criança pode demorar a andar. Vocês, por exemplo, podem ter começado a andar, dar os primeiros passinhos, variando de criança para criança, com 10 meses, com 11 meses, com um ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, então varia de criança para criança. E as crianças que têm essa microcefalia, que é o seu cérebro menor do que o tamanho normal, essa criança, em alguns casos, ela não anda ou anda com muita dificuldade. Ela precisa passar por muita fisioterapia, por vários tratamentos com fonoaudiólogo, com outros terapeutas, para que essa criança possa se desenvolver. Mas não está 100% comprovado de que esse mosquito pode causar tudo isso, certo? Não está comprovado. E a gente pode perceber que até não tem mais se falado sobre isso. O assunto agora da mídia, da TV, só é Covid. Ninguém nunca mais falou sobre microcefalia. Mas houve um surto realmente alguns anos atrás, em que muitas crianças nasceram com essa má formação cerebral. E logo abaixo está dizendo assim: a obrigação de combater o mosquito da dengue é de todos nós. É minha responsabilidade e é sua também de cuidar, principalmente desse lixo, para que o mosquito não se prolifere. Na nossa próxima aula de ciências, nós continuaremos falando sobre um pouco mais da dengue. Nós vamos ver as formas de evitar a dengue. Vamos escutar outras coisas. Eu também vou trazer textos à parte para nós estudarmos. E a gente dará continuidade agora, nesse momento, com a atividade de classe. Ficou claro esse assunto sobre a dengue? Nós teremos a próxima aula e aí eu posso esclarecer as suas dúvidas. Mande sua pergunta no aplicativo e na próxima aula eu trago as respostas, ok? Eu peço agora então que vocês abram os seus livrinhos de ciências na página 170. Vamos responder essa atividade aqui. Coloquem classe, por favor. Escrevam a palavra classe e coloquem a data de hoje. Hoje é 7 de dezembro. Estamos no último mês do ano. Vão escrevendo. Coloquem classe e a data de hoje. Nessa data de hoje, nós vamos responder apenas essa página. É algo muito simples de responder. Aqui tem uma música. Você conhece aquela música?
Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Conhecem essa música? Aqui tem uma espécie de paródia, vamos assim dizer, sobre a dengue com o ritmo dessa música Era uma Casa. Só que aqui está falando sobre a dengue, uma paródia sobre a dengue. Vamos tentar cantar. Você tenta cantar daí, eu tento cantar daqui. Vamos tentar? Eu vou ler primeiro e depois a gente retoma. Era uma casa tão bem cuidada, não tinha lixo, água parada. O tal Aedes ali não vem, pois não consegue picar ninguém. Não tinha febre nem dor no olho, dor de cabeça ou dor no corpo. Se todo mundo então ajudar, muitos sadios vamos ficar. Vamos tentar cantar? Bora lá. Era uma casa tão bem cuidada, não tinha lixo, água parada. O tal Aedes ali não vem, pois não consegue picar ninguém. Não tinha febre, nem dor no olho, dor de cabeça ou dor no corpo. Se todo mundo então ajudar, muitos sadios vamos ficar. Muito bem, então todo mundo precisa realmente cuidar para que nós possamos ficar sadios. Letra A. Faça um desenho bem bonito para expressar a ideia da paródia. A ideia dessa paródia, ela está falando exatamente dos cuidados sobre a dengue. É uma resposta pessoal. Você vai fazer um desenho bem bonito, bem caprichado sobre esses cuidados que nós temos. O que é que você pode desenhar? As garrafas, os pneus, ou até mesmo um mosquito, uma pessoa lá com inseticida, lá apertando. Fiquem à vontade, certo? Essa é uma resposta pessoal. E eu já peço o compartilhamento da foto dessa tarefa. Como atividade de casa, vocês farão no caderno de desenho, como eu expliquei no começo do vídeo. Confeccione no seu caderno de desenho um cartaz sobre a dengue, conscientizando as pessoas dos cuidados necessários para combater o mosquito. Ponto. Você não precisa copiar o anunciado dessa questão que eu coloquei para vocês verem. Não precisa. Você vai desenhar um cartaz, desenhar e pintar um cartaz de combate à dengue. É à vontade. Você vai desenhar o que você quiser, que esteja relacionado à dengue e colorir também. E vai mandar para mim a foto da página 170 e também a foto do seu cartaz que eu quero ver. Na nossa aula ao vivo, eu vou pedir que vocês mostrem para que todos os colegas possam ver o seu cartaz. Combinado? Eu vou ficando por aqui, que todos vocês tenham um ótimo dia e a gente se vê amanhã na nossa próxima aula. Um beijo, segundo ano, e até mais. Tchau, tchau.